Olá pessoal, bem-vindos! Neste vídeo vou-vos explicar como tratar uma situação de uma candidíase. Quando nós pensamos numa candidíase, pensamos que é na cândida, num fungo. E quando pensamos numa situação de uma cândida, a primeira coisa que nos passa pela cabeça é que é usar um antifúngico. E quando pensamos numa candidíase, pensamos no corrimento vaginal das mulheres, ou por exemplo, na cândida associada à parte da glândula do pênis, neste caso do homem. Mas há muitas situações em que nós podemos pensar numa candidíase, como por exemplo, nós podemos pensar num problema de pele associado, por exemplo, a uma cândida. Podemos, por exemplo, pensar numa dor articular também associada à cândida, neste caso do corrimento. Podemos pensar também, por exemplo, numa sinusite associada, por exemplo, a uma situação de cândida, ou até mesmo, por exemplo, um problema digestivo que esteja associado diretamente, porquê? Porque há um crescimento de cândida. E porquê um crescimento? A cândida é um fungo que convive connosco, já faz parte da nossa flora. O problema da cândida é que, o nosso sistema imunitário controla o crescimento de cândida. O problema surge quando o nosso corpo cria um ambiente que é propício a quê? Ao nosso sistema imunitário não controlar o crescimento e ele ter tendência para crescer e criar, no fundo, o quê? A manifestação do problema de saúde. O problema é que nós, quando pensamos num fungo, nós estamos a eliminar o quê? A carga fúngica, mas nós não estamos a tratar o problema de base. E é fundamental percebermos o que é que está a causar este crescimento de fungo. Se o nosso sistema imunitário contrapõe o crescimento de fungos, pensamos que tudo aquilo que nos baixa o sistema imunitário vai provocar o crescimento de fungos. Portanto, não chega só o antifúngico. O problema qual é que é? É que quando nós pensamos num antifúngico, um antifúngico também tem um impacto forte no intestino, portanto, vai-nos tirar também o papel protetor da nossa flora bacteriana. Se nós tirarmos o papel protetor da flora bacteriana, vamos baixar automaticamente o nosso sistema imunitário. Porquê? Porque uma grande parte do sistema imunitário está a nível do intestino, principalmente no sistema linfático. Que tipo de situações é que nós podemos pensar que podem nos afetar, por exemplo, uma situação de uma candidíase? Podemos ter, por exemplo, uma situação em que haja, por exemplo, uma hipocloridria, que no fundo é que é uma baixa de ácido no estômago. Quando é que acontecem estas situações? Eu vou colocar um link em baixo, mas é mais quando há dificuldade digestiva, há indigestão e enfartamento, com sensação de refluxo, que piora principalmente quando nós comemos. Isto porquê? Porque a acidez do estômago é importante também para quê? Fora de manter o pH do nosso intestino para que o sistema imunitário esteja apto, e fora da absorção de minerais que participam no sistema imunitário, a própria acidez dificulta o crescimento, por exemplo, de cândida. Portanto, a hipocloridria é uma das situações que nós temos que ver. Outra das situações é quando há falta de probiótico, porque ao reduzir a carga bacteriana vamos automaticamente influenciar sobre o nosso sistema imunitário, e que é mais quando a pessoa sente gases, com um odor mais forte, há mais obstipação, e é nessas situações que nós pensamos. Por outro lado, a pílula, ou neste caso pós-gravidez, ou a situação da gravidez, pode afetar porquê? Pelas oscilações hormonais, principalmente quando há uma dominância estrogénica, influencia de forma negativa no crescimento dos fungos, portanto pode acontecer uma situação dessas, e nesse caso é isso que vai merecer a nossa atenção, tratarmos esta componente toda a nível da parte do estrogênio. Outra situação, por exemplo, é o stress. Porquê? Porque o facto de nós termos um cortisol mais alto vai fazer com que desative o nosso sistema imunitário. Principalmente quando há sentimento de perda. Quando há um sentimento de perda, o nosso sistema imunitário desliga. E não há antifúngico que nos vá resolver a situação. Até porque nós, se usarmos um antifúngico neste caso, vamos estar a baixar ainda mais a imunidade. E durante uns dias pode melhorar a lesão. Mas tipicamente, com o passar do tempo, ela vai querer piorar. Portanto, estes são os principais fatores que podem interferir numa situação de uma cândida. Portanto, se nós tivermos alguém que, além da cândida, tenha dor articular, tenha alterações digestivas, como por exemplo enfartamento, sensação, por exemplo, de gases, ou por exemplo tenha uma sinusite, tipicamente tenha a questão do corrimento, alterações de pele. Quando encontremos uma pessoa que tenha este perfil, nós conseguimos perceber que fora de ter a cândida local vai ter uma candidíase sistémica.
E nós temos que tratar todas estas questões. Eu no link abaixo coloquei de que forma é que vocês conseguem tratar esta questão. Espero que tenham gostado do vídeo, vão experimentar isto e vão ver que a nível da questão da Cândida vão conseguir ter uma abordagem um bocadinho diferente. Vejo-vos no próximo vídeo.